Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, sextou e vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e esse vídeo chega recheado com muitas novidades importantíssimas, tá, sobre o nosso Vasco da Gama, inclusive com informações do próprio diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, falando aí sobre a possibilidade da chegada de reforços, né? Tanto agora, antes do Campeonato Brasileiro, como também para a janela ali, a próxima janela, né? Que reabre no meio do ano. Então a gente vai dar uma atualizada sobre isso. Vamos falar aqui também sobre Rodrigo, sobre Marlon Gomes, sobre a especulação do Rafael Navarro, que ontem teve seu nome ligado ao Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Nenê, o futuro de Nenê será definido hoje e a tendência é que ele seja comunicado que o Vasco não vai renovar o seu contrato. Vamos falar de Anderson Conceição, que recebeu uma proposta do CRB e está próximo de sair do Vasco. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa esse vídeo aqui falando de Anderson Conceição, zagueiro que foi capitão do Vasco na temporada de 2022. Ontem eu trouxe aqui a informação no nosso último vídeo que o Anderson Conceição estava ali num processo de saída do Vasco, né? Acabou perdendo espaço, etc e tal, e estava despertando interesse de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, como Juventude, e que uma coisa podia acabar desenrolando, né, para uma possível saída do Conceição nos próximos dias. E ontem à noite o Pedrosa trouxe uma informação muito importante, que o Anderson Conceição recebeu uma boa proposta do CRB e está próximo, né, de deixar o Vasco da Gama. O Vasco e o zagueiro vão se reunir nos próximos dias aí para definir essa situação. A oferta do CRB foi a melhor que o defensor recebeu até o momento. Já tinha procuras ali do Juventude, do Avaí, da Chapecoense e de outros clubes da Série B, mas a proposta do CRB foi a melhor. A tendência é que o Anderson Conceição opte pela saída, né, do Vasco da Gama, já que ele foi comunicado que ele vai perder mais espaço ainda, né, no decorrer da temporada, porque o Vasco tem o desejo de trabalhar mais com o Zé Vitor, né, que é um zagueiro jovem, revelado aí pela base do Vasco, tem muito a se desenvolver, e o Vasco vai colocar o Zé Vitor como o reserva imediato do zagueiro e capitão Léo. Então, como o Anderson Conceição foi comunicado que vai perder ainda mais espaço, ele deve aceitar a proposta para deixar o Vasco da Gama. Então o jogador está muito próximo de se acertar com o CRB de Alagoas. Bom, e agora vamos aqui com duas informações de renovação de contrato, né, de jogadores que são destaques aí do Vasco da Gama e que é bom ficar de olho, né, em relação a contrato. A gente começa falando aqui de Marlon Gomes, informação também do jornalista Lucas Pedrosa, é que o Vasco está muito próximo de acertar a renovação de contrato com o Marlon Gomes. O jogador está trocando de empresário e por isso a extensão do vínculo ainda não foi sacramentada. No entanto, segundo a apuração do Lucas Pedrosa, as conversas já estão bem adiantadas, né, para acontecer a renovação de contrato do Marlon Gomes, que é um grande ativo do Vasco. Provavelmente o Marlon Gomes será a próxima grande venda do Vasco, né? Jogador que foi destaque também no Sul-Americano Sub-20 ao lado do Andrei Santos. Marlon Gomes que deve ganhar mais espaço, né, nessa temporada aí de 2023. No Carioca ele não foi tão utilizado por conta da lesão que ele sofreu lá no Sul-Americano com a seleção brasileira, mas com certeza no Campeonato Brasileiro a tendência é que o Marlinho ganhe mais espaço, mais oportunidades e ajude muito o Vasco aí nessa campanha de Série A. E o outro jogador é Rodrigo. Rodrigo, volante, recebeu um aumento salarial. Informação aqui do Joel Silva, do Lancinete. O volante Rodrigo recebeu um reajuste salarial como reconhecimento pelo bom início de temporada que ele vem fazendo com a camisa do Vasco da Gama. A duração do contrato do Rodrigo com o Vasco segue a mesma, até dia 23 de novembro de 2024.
A tendência é de que a ampliação desse vínculo, né, uma renovação contratual, seja negociada no fim desse ano, mas o Rodrigo ganhou aí uma valorização, né, salarial por conta do seu bom início aí de temporada com a camisa do Vasco da Gama. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceiro aqui do canal. Bom, e o assunto agora é Nenê. Nenê, camisa 10 do Vasco, um dos principais responsáveis, né, pelo acesso do Vasco na temporada passada, o ídolo da garotada, um cara que o torcedor vascaíno tem muito carinho, mas que cada vez mais vai chegando, né, próximo, infelizmente, o fim da carreira do Nenê, ou pelo menos da passagem dele, da história dele dentro de campo, né, com o Vasco da Gama. Ontem teríamos uma reunião entre Paulo Brax e Nenê para definir o futuro, né, do camisa 10 do Vasco da Gama. Se ele fica, se o contrato é renovado, se o contrato não será renovado e o Nenê já vai ser liberado, se ele vai ter um cargo, né, dentro do Vasco da Gama, ali na comissão técnica, etc e tal. Enfim, essa reunião aconteceria ontem, mas não aconteceu. Foi adiada para hoje. E hoje teremos aí a definição, né, o martelo batido na situação de Nenê, já que Paulo Brax e o jogador irão se reunir. E a informação aqui do canal Atenção Vascaínos é a seguinte, que bem provavelmente nessa reunião de hoje o Paulo Brax vai comunicar ao Nenê que o contrato dele não será renovado. Se ele quiser continuar jogando futebol, se ele quiser continuar exercendo, né, a sua profissão como jogador de futebol, o Vasco vai liberar o meia para procurar outro clube, né? Já que a janela se encerra no dia 4 de abril e ele teria que fechar com outro clube, né, antes do dia 4 de abril para continuar jogando aí na Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, nessa reunião, o Vasco também irá propor ao Nenê uma continuação na comissão técnica ou na direção de futebol do Vasco da Gama. Então teremos bem possivelmente hoje, né, uma definição aí sobre o futuro do Nenê, se ele continua no Vasco fora dos campos ou se o Nenê encerra, né, de vez aí a sua passagem, a sua história pelo Vasco e continua jogando futebol, só que em outra instituição. Vamos aguardar, é um assunto bastante delicado, né? É uma pena que o Nenê não consiga render a mesma coisa que ele rendia antes, porque é um cara que eu tenho muito respeito, que eu gosto muito, mas que parece que infelizmente, realmente, né, para uma Série A de Campeonato Brasileiro, fica pegado aí pro Nenê. A gente aguarda e tendo mais informações, tendo a definição desse caso Nenê, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente fala aqui sobre reforço, sobre planejamento para 2023, porque ontem o Paulo Brax abriu o jogo, né, em conversas com alguns jornalistas lá no CT Moacir Barbosa. E a situação é a seguinte, o Paulo Brax afirmou em off ali, na conversa que ele teve ontem no CT Moacir Barbosa com os jornalistas, que o elenco do Vasco não está fechado. A prioridade do Vasco segue sendo contratar um volante até o final dessa janela de abril, né, que se encerra aí na primeira semana de abril, se não for estendida até o dia 20, por conta daquele caso lá do Água Santa. Se tiver alguma chegada de jogador nesse momento, será por oportunidade de mercado, empréstimo com baixo custo ou passe livre. O Vasco, nesse momento, agora, não irá fazer grandes investimentos, né, nessa janela agora de abril. A intenção do Vasco é fazer maiores investimentos na janela do meio do ano, quando abre a janela europeia. Inclusive, o Paulo Brax fará uma nova viagem para a Europa entre abril e maio para traçar o novo orçamento do Vasco, né, o orçamento para a segunda janela da temporada. O diretor executivo do Vasco vai se reunir com os executivos da 777
igual fez no início desse ano, né, no finzinho do ano passado. Então ele terá outra viagem para discutir ali o orçamento com a cúpula da 777. Então, para esse momento agora, né, para a janela de abril, o Vasco não deve comprar jogador, né, como vinha fazendo, pagou 16 milhões ali, pagou 10 milhões aqui, enfim, o Vasco não deve fazer nada desse tipo agora, sim pintar uma oportunidade de mercado, de jogador livre, de empréstimo de baixo custo, etc e tal, o Vasco deve aproveitar essas oportunidades de mercado. No mais, é isso, né? Nesse momento, é isso. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, a gente fala sobre Rafael Navarro, atacante do Palmeiras, ex-Botafogo, né? E que ontem surgiu a informação que o Vasco fez uma consulta ao Palmeiras para pensar ali em formalizar uma possível proposta pelo atacante Rafael Navarro. O Red Bull Bragantino também monitora o jogador, segundo essa matéria. Eu, sinceramente, acho improvável pelo que eu falei agora, né? O Rafael Navarro foi uma contratação alta que o Palmeiras fez, então o Palmeiras vai querer um bom dinheiro para liberar o jogador e o Vasco não vai fazer investimentos nesse momento, né? Então não acredito numa possível chegada ou numa possível investida do Vasco no Rafael Navarro para ser ali o reserva imediato do Pedro Raul. É isso, eu vou ficando por aqui. Tendo mais informações, eu volto aqui a qualquer momento. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.